O trauma, ele tem tem três aspectos. O primeiro aspecto é a violência física, o abuso físico, o maltrato físico, os maus tratos físicos. E você relata, eu, minhas irmãs e minha mãe apanhávamos maus tratos físicos. Isso é um trauma. Traumatiza, sim. E não adianta, pessoal, dizer se não fosse as surras eu me tornaria bandido. Não, isso não justifica, tá bom? Não justifica a violência, tá? Então, tem uma característica já aí, olha só, apanhou. Segunda, o trauma de infância, abuso emocional. Então, nós temos abuso físico e temos abuso emocional. E aí você diz, eu, minhas irmãs e minha mãe apanhávamos. Você via suas irmãs e a sua mãe apanhar. Isso é um abuso, um maltrato emocional. Então, além do maltrato físico que você sofria, você via, se assustava, se intimidava, se sentia insegura, injustiçada, vendo a mãe apanhar, é uma dor ainda maior. Então, o abuso emocional. Então, são dois abusos de um trauma de infância, de apanhar, né? Quando eu era pequena, você vê, quando eu era pequena, talvez se você fosse grande, você não ia aceitar isso. Pegava todo mundo pela mão, vamos embora, né? Do meu padrasto, que era alcoólatra. Puxa, olha só, quanta coisa envolve aí, né? Minha mãe, casada com um homem que não é meu pai, que me bate, que bate nas minhas irmãs, que bate na minha mãe. A minha mãe, casada com essa pessoa que faz isso conosco, dá a impressão lá no inconsciente que a mãe permitia isso. Então tem mais uma dor, a permissão da mãe, de todas elas passarem por isso. Isso é amar. A criança acaba aprendendo que amor é isso. Eu tenho que me calar diante da violência, diante da droga, diante do abuso, não é mesmo? Isso. Então, olha só quanta coisa. Dentro do abuso emocional psicológico, né? A mãe que permite um padrasto estar lá dentro fazendo isso com elas. Que ele era alcoólatra, drogado e até hoje tento me libertar dessas dores. Como fazer isso? Existem caminhos, Eliane, existem caminhos. E eu vou dizer para você, sem rodeios, tá? Há 17 anos eu trabalho com esse viés de libertar as pessoas dos bloqueios emocionais, eliminando traumas de infância. E eu vou dizer sem rodeios, o processo terapêutico, a origem, é o caminho para você eliminar, se libertar dessas dores. Porque ele é profundo e ele trabalha com 3 grandes pilares, que eu ainda vou falar sobre eles lá num evento, lá na frente. E um primeiro pilar é a gente entender como é que funciona a nossa mente, a nossa psique, as emoções, o nosso corpo, porque é uma coisa só, não é? Eu até hoje tento me libertar dessas dores. Ela fala dor, ela escreve dor, e dor é uma coisa física, não é? Então, olha só, eu preciso entender esse funcionamento para que eu dê passos em direção à minha cura. Porque a cura, aqui, quando a gente fala de traumas de infância, para liberar os bloqueios que a gente está sofrendo hoje, não é remédio. O remédio eu posso usar se eu estou num estágio muito avançado de depressão, ansiedade, que me coloca em risco, eu preciso tomar para me equilibrar, mas eu não posso deixar de fazer uma reestruturação da minha mente desses traumas, entende? Então, o remédio não vai curar, ele é um paliativo, né? Se parar, volta tudo. É como um mato, você corta o mato, ele cresce, corta, ele cresce, você tem que arrancar na raiz, na origem, é assim que a gente faz. Então, dentro do processo terapêutico à origem, a gente trabalha isso, esse primeiro pilar de compreender como é que é o nosso funcionamento, e o segundo pilar, que é uma ferramenta que eu desenvolvi nesses 17 anos, com mais de 5.000 alunos, que passaram por mim e tiveram as suas vidas transformadas, e se tiver algum aqui, pode escrever aí
que eu fiz um dos processos com a Crísio e tive minha vida transformada. Pode escrever aí, se tiver algum aluno. Um segundo pilar chamado gabaritos familiares. Gabaritos, como se fosse... É um gabarito de prova que a gente vai colocando em nossa vida. Eu sou fraca, eu não sirvo para nada, minha mãe apanhou, meus irmãos apanharam, a minha mãe trouxe um homem que nos espancava, e eu vou colocando tudo isso e vou criando um gabarito que me diz assim: o amor tolera a violência. E esse é um gabarito, né? E então, como é que a gente faz? A gente entende o nosso funcionamento, a gente entende como funcionam os gabaritos, a gente volta, reescreve os gabaritos. Sabe para quê? Para eu descobrir quem sou eu. Descobrir quais são minhas forças, a minha potencialidade. Quem sou eu de verdade? E quando eu descubro quem sou eu me liberto, como a Eliane está dizendo, e até hoje eu tento me libertar dessas dores. É descobrir quem é você nessa história toda, que é muito maior do que o que você passou. Não é mesmo? Muito bem.